Então, muito boa noite, amigos, amigas. Boa noite. Vamos iniciar hoje, dia 18 de março de 2021, a segunda reunião do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais, que nesse ano decidiu pesquisar as relações jurídicas atinentes à atividade humorística, exatamente por causa disso, Hugo, de que aqui no Ceará também nós nos orgulhamos muito de ter muita gente que surge para o Estado e para o país como humorista, né? E a gente quer saber a razão dessa fonte, né? E nós levantamos, inclusive, uma hipótese de que os humoristas, os comediantes, eles formam apenas a ponta do iceberg de um modo de convivência social entre os cearenses, que é jocoso por natureza. Ou seja, é uma hipótese, não sei se é verdadeiro ou não, nós vamos colocar aí os pesquisadores para nos responderem, inclusive mais gente de fora do direito do que do direito, mas isso é muito notório, não sei se é exclusivo, acho que também não é uma grande vantagem ser exclusivo do Ceará, porque domingo passado eu publiquei um artigo que foi publicado também no Estadão, né, num dos blogs do Estadão. Aí outros estados já passaram a reivindicar a mesma situação. Isso não tem problema, né? Eu fiz meu pós-doutorado na Itália e ao fazer lá, então, eles têm o reconhecimento de patrimônio cultural entre as regiões, então isso não é problema, assim, o seu sobrenome deve ser italiano, né, muito provavelmente, você deve ser lá originário da Itália. Eu estou me atrapalhando em falar aqui, porque eu tenho que permitir o pessoal entrar, aí fico com duas atividades, falar e clicar num botão, que para mim é muito difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, aí nós resolvemos estudar isso. Cada ano a gente tira um tema para desenvolver. Ano passado, obviamente, que foi os impactos da pandemia, que eu acho que aquilo que nós apuramos é apenas parcial, porque a própria pandemia ela está no seu momento mais terrível hoje. Mas, assim, o que nós sabemos, e nós desse campo, eu vou me atrever a dizer a palavra nós do campo cultural, porque, não obstante minha atividade principal seja de advogado e advogado público, eu e o Alan somos advogados da União, e a outra atividade, nós somos professores, nós nos imiscuímos de alguma forma nas artes. Eu, por exemplo, sou um apaixonado pela dramaturgia, né? Então, inclusive, já publiquei algumas obras sobre Shakespeare. Eu verti para a literatura de cordel o Hamlet, né? E fiz com uma turma de alunos um livro sobre intitulado assim, Organização do Estado e dos Poderes em Shakespeare, lições atemporais, né? E aí bastaria você pegar a Henríada para preencher um grande livro, né? A Henríada, nem todos são habituados a essa linguagem, é o conjunto dos Henriques, né? Mas, assim, todas as peças do Shakespeare, até mesmo as comédias, elas têm algo que a gente pode extrair relacionado a esse tema da organização do Estado e dos poderes, né? E o curioso foi que alunos meus que sequer eram versados nessa temática fizeram trabalhos sensacionais, como uma menina que fez o surgimento do Estado a partir da observação do Romeu e Julieta, né? Os Montecchio contra os Capuleto, precisamente numa situação em que o Estado ainda era mais frágil do que as famílias, né? Lá em Verona.
Então, meus amigos, mas esse arrodeio todo foi para me familiarizar, assim, que eu sei que o Hugo li a biografia dele aqui, é um artista, e fui secretário de Cultura, né? Você foi secretário de Cultura de acho que do mais rico município do Brasil, e eu imagino que eu fui de um dos, não vou dizer dos mais pobres, né, mas menores municípios do Brasil, que é Guaramiranga, 95 metros quadrados, mas é um município que vive, sobretudo, da atividade artística, né, um município cuja sede tem aproximadamente 300 habitantes e tem 2 teatros, né, e realiza um festival nordestino de teatro e festival de jazz e blues, e aí e por aí vai, né? Muito afetado agora, e sobretudo tem uma associação de amigos da arte de Guaramiranga, que envolve, né? Porque a população é pequena, 4.000 habitantes, hoje em dia, se fosse ser criado, sequer poderia sê-lo pela legislação cearense, por causa da pouca quantidade de habitantes, né? Mas essa associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga, que eu tive o prazer de ser sócio fundar, ela envolve 20% da população em atividades culturais. Eu acho que seria um grande e bom exemplo para os municípios, e efetivamente eu já dei cursos em várias partes do Brasil, e é muito frequente o pessoal mencionar Guaramiranga como um case interessante. Mas, a rigor, o Alan me disse que eu tenho 5 minutos, eu já gastei aqui alguns, vou ser bem rápido. Nós somos ligados a um programa de pós-graduação em Direito Constitucional, da Universidade de Fortaleza, que é uma universidade privada. Esse é um programa de excelência no Brasil. Me permita dizer isso, não é uma jactância, mas é uma conquista, né? No Brasil, pela CAPES, em matéria de direito, só existem 8 cursos com nota 6 no Brasil, um deles é o nosso, é o único Norte e Nordeste nesse assunto. E nesse curso, desde 2007 que eu ministro disciplinas de direitos culturais, né? Tem aqui, pelo menos estou vendo, 2 doutores formados pelo grupo, né? O Marcos Pinto Aguiar, que é inclusive coordenador de um curso de direito na cidade de Sobral, o Alan, tem mais algum doutor, mestre formado? Não, né? E a gente vem fazendo anualmente o Encontro Internacional de Direitos Culturais, temos um site, graças a Deus, muito visitado, né, e um pouco abandonado, e a gente quer pegar essa galera aí que está entrando agora para o grupo para reanimar esse site, e um canal com muita visualização nessa temática dos direitos culturais. Então, a gente abraçou essa ideia de averiguar, e é ambicioso o nosso plano, né? Não é de definir que mas é de averiguar se esse modo de comunicação dos cearenses ele é tão peculiar e tão importante na nossa cultura que ele eventualmente poderia ser reconhecido, inclusive, como patrimônio cultural da humanidade, né? Isso parece um exagero, mas, por exemplo, nas Ilhas Canárias, na Turquia e em outra parte da Espanha, tem o reconhecimento de comunicação através de assovios, né? E aqui é através do riso e suas múltiplas variações, que essa aí vai ser a sua temática. Então, nós estamos investigando isso, investigando as possibilidades de associação entre direito e essa expressão humorística e, quiçá, inclusive, economia criativa, mas sabendo dos nossos limites, que somos apenas um grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais. Então, quis situar você
nesse sentido, dizer que, eu acho que isso o Alan vai dizer, mas eu também gostaria de dizer que nós lemos o seu artigo constante nesse livro aqui da Cris Olivieri, um livro excelente que, mais uma vez, eu recomendo a aquisição por vocês, né, pelos os alunos que estão entrando no grupo de estudos e pesquisa em direitos culturais, e tivemos essa sorte de ter uma pessoa que nos intermediasse para chegar até você, no caso a própria Cris, que fez um evento maravilhoso antes, mas fazendo parte do 9º Encontro Internacional de Direitos Culturais, e seja muito bem-vindo, muito obrigado, né? Passo a palavra ao Alan e à Chayenne para que conduzam essa reunião de hoje, como está planejado. Obrigado, professor Humberto. Antes de começar a explicar, né, aos colegas como é que vai ser a nossa dinâmica inicialmente, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos, né, fazer um formato de entrevistas e questionamentos ao Pozzolo sobre a temática, ou seja, envolvendo o riso, envolvendo o humor, né, envolvendo as artes. Então, fazendo esse questionamento num primeiro momento. Num segundo momento, tá, aí a gente vai fazer abertura para os colegas do grupo fazerem questionamentos que podem ser realizados de forma verbal, enfim, ou pode mandar pelo chat, que aí eu e a Chayenne a gente vai ficar acompanhando e sendo feito. E se forem fazer verbalmente, assim, a nossa solicitação é que tentem ser concisos e objetivos com relação às perguntas, o mais claro possível, porque são tantos questionamentos, né, que eu já tenho, assim, conversando com a Chay, que nós temos, e com certeza vocês vão ter para a gente tentar explorar o Hugo no bom sentido, né, da melhor forma possível, né. Outro ponto, o Humberto já falou, mas eu não poderia deixar de agradecer a Cris, né, a Cris Olivieri, que possibilitou. Eu participei da atividade no ano passado, que foi eu, professor Humberto e a Cris, enfim, conversando sobre liberdade artística, então tinha que fazer esse registro também a ela, né, de agradecimento por ela ter possibilitado aí o contato com o Hugo para a gente poder viabilizar, né, nada mais interessante do que a gente já estava com o seu texto, Hugo, para ser tratado e ser discutido nessa reunião, antes da gente cogitar a possibilidade, enfim, de tentar convidá-lo, né, para participar. Então, a gente já tinha passado para os colegas do grupo, a gente ia fazer o debate sobre o seu texto, já, então os colegas já estão aí há mais de um mês com o texto para fazer a leitura, enfim, e tê-lo aqui conosco para debater, né, conversar com o autor do texto não há nada mais enriquecedor do que isso, né? Mas aí vamos falando, eu vou fazer a apresentação do Hugo a partir do que consta, né, do Hugo Pozzolo, do que consta aqui neste livro, no livro que ele participa aqui, que foi organizado pela Cris, né? Aqui ele se identifica ou se apresenta como dramaturgo, escritor, palhaço e ator, né? Fundou o grupo Parlapatões, foi coordenador nacional de circo, do Circo da Funarte, né? Fundou o Circo Roda e é membro da Associação dos Artistas Amigos da Praça, né? Vagabundo, mas somente nas horas vagas. Está em aspas, não sou eu que estou falando isso. E aí já vê-se, para a gente iniciar, né, o nosso diálogo, enfim, o adjetivo vagabundo, né, usado no referido livro para apresentar, ou que ele se utiliza se apresentando isso, já provoca riso, porque é uma incongruidade, né, diante de tantas atividades que ele exerce, enfim, como gestor público também. Aí, meu questionamento é: o que é o riso para você, Hugo? Pode-se rir e pode-se rir de tudo? Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado, professor Humberto, obrigado, Ana, Chayenne, enfim. O riso, para mim, é uma das essências de você continuar presente na existência, porque a vida sem o riso seria muito difícil. O homem, o ser humano, ele
para viver em sociedade, ele se diferencia dos animais pela ideia do pensamento, e rir é uma das expressões do pensamento, da compreensão do mundo pelo pensamento. Então, é isso que, na verdade, me motiva. Eu parto de um conceito sobre cultura, que eu acho que também acaba respondendo um pouco a questão que o professor Humberto coloca, de que a cultura é a maneira pela qual a gente exerce as nossas atividades. As atividades podem ser atividades animais, por exemplo, né? Comer é uma atividade animal. Mas a maneira pela qual a gente come é que diferencia o que a gente come, né? E como comer. Então, no Brasil, nós comemos com garfo e faca, com a mão, de várias maneiras, em espetinho, enquanto que no Oriente, por exemplo, come-se com hashi, com 2 palitinhos, né? Isso é a maneira de comer, isso nos diferencia culturalmente. Mas a maneira de fazer as coisas é também a maneira da gente se expressar, né? E a maneira de a gente se expressar está na comunicação, que é aquilo que a gente faz diretamente, conversando, escrevendo, que é o fator de você poder se relacionar socialmente com a comunicação, com a língua, com a palavra escrita ou oral. E aí existem outras expressões, as manifestações de caráter estético, por exemplo. Existem manifestações de caráter cultural, que é de caráter esportivo, por exemplo. A gente joga uma bola um para o outro, você está se expressando também, mas a função de jogar bola não é exatamente se expressar, mas interagir com o jogo. Enquanto que a manifestação estética, ela, como o próprio nome diz, estética, ela tem uma escolha, ela tem uma demonstração de valores naquilo que você expressa. Portanto, a maneira como você se expressa, ou seja, como você faz uma manifestação estética, ela diferencia território, diferencia classes sociais, ela diferencia entendimentos filosóficos do mundo. Então, esse campo de entendimento do mundo, ele expressa um pensamento. As manifestações estéticas, com esse termo mais sofisticado, a gente compreende elas como as artes. As artes clássicas, que são 6, teatro, dança, ópera, artes visuais ou pintura e escultura, enfim, todas essas artes têm a chamada 7ª arte, que é o cinema, que é o advento da industrialização da expressão, ela vem como 7ª arte, e hoje a gente pode dizer que tem infinitas outras possibilidades, né? Cultura digital é um resultado de uma junção de cinema com expressões diferentes. Hoje, uma peça de teatro feita pela internet, ela necessariamente não é nem teatro, nem cinema, mas é uma expressão audiovisual diferenciada, que um dia ainda vai se consolidar com algum tipo de nome, como uma 8ª, 9ª arte, enfim, de maneiras diferentes. E várias outras linguagens derivadas. Então, a música é uma arte clássica, mas ela tem uma série de gêneros e linguagens e derivações que não ficam limitadas só à expressão sonora de instrumentos e canto, e que dialogam. O hip hop, por exemplo, é uma expressão que abriga 4 tipos de expressão, que estão no MC, que está no grafiteiro, que está na dança de rua, e que eles somam essas expressões do MC e do DJ, né? Então viram 4 expressões diferentes, que são expressões musicais e expressões plásticas e de dança. E elas são, nesse conjunto, elas não são exatamente nem música, nem dança, nem artes visuais. Então elas podem se tornar também, serem classificadas como arte não clássica num conjunto, né? E tudo isso acaba expressando um tipo de pensamento. Esse pensamento, ele não é um pensamento acomodado, ele é dialético, ele é conflitante com a própria sociedade. Quando a arte tem essa capacidade de expressão de pensamento mais forte, ela entra em choque com os momentos da sociedade, ou seja, ela pode ser propositiva, transformadora, e a arte também pode ser, em si, reacionária e reter, de certa forma, a questão de valores, porque pensamento expressa valores. Então, no caso aí, ela estaria entrando em conflito com os valores. Uma das grandes questões da arte é ela entrar em conflito com os valores. O riso, por ser uma expressão de pensamento que desloca a maneira como a gente pensa e vive, ele pode entrar em conflito com valores, inclusive com os valores morais. E esses é onde mora o maior desafio. Porque o artista, ele vive dentro da moral daquela sociedade. Ele pode combater essa moral de maneira imoral, ou seja, ele não ter um comportamento moral de acordo com aquela sociedade, e nem a obra dele. A obra dele pode pretender ser amoral, ficar isenta da moral, como ela pode ser moralista e reforçar aquela moral, mesmo ele acreditando que não.
Então, o riso também tem essa carga expressiva da cultura, e aí, um pouco respondendo ao professor Humberto, quer dizer, essa coisa do Ceará, evidentemente, se a maneira de lidar com o dia a dia tem um espírito jocoso, evidentemente, isso se consolida culturalmente como realmente um patrimônio importante a ser avaliado. Quais as condições que levaram, por exemplo, o Ceará a ter essa efervescência? Eu acho que do humor consolidado como expressão artística, e não só o humor no convívio diário. Eles viraram uma síntese de manifestação estética. Então, é muito legal quando o riso pode ser inserido nesse contexto, porque a gente pode falar de um riso mais transformador, um riso menos transformador, e como ele atua dentro dessa sociedade. Então, é muito legal que, por exemplo, vocês batalhem, o Ceará batalhe por ter essa relação de reconhecimento, porque ela é fundamental para o reconhecimento de determinados territórios, né, do pensamento. E isso na maneira como se analisa a palavra território, lá pelo Milton Santos, geógrafo, que dá a determinação da ideia de territórios, ele acaba colocando aí uma dimensão importante da gente entender como se dão os conflitos de pensamento, quer dizer, entre aquilo que quer segurar e reter os pensamentos mais reacionários e aquilo que quer transformar a sociedade. E aí eu acho que esse que é o grande embate do riso nesse momento, né? Acho que tem muito mais coisa, mas assim, fechar o ciclo para ouvir outra pergunta e tentar ir amarrando um pouco a conversa. Perfeito. Hugo, obrigada, tá, por você estar participando com a gente do encontro. Isso é maravilhoso, o grupo de estudo em direitos culturais. Quando o professor Humberto apresentou essa temática, todo mundo se interessou bastante. E é uma honra estar podendo receber você aqui hoje, né? A gente está trocando uma ideia. E a minha pergunta, ela é muito pessoal. Vamos lá. Eu sou artista também, né? Sou formada em Direito. E fazer humor é muito difícil, né? Eu não sou da área do humor, mas eu sei o quanto é difícil. E eu queria saber como é que hoje você consegue, no seu texto, você traz algumas coisas falando sobre as pessoas anti-humor. E eu queria saber hoje como é que você lida com essas pessoas anti-humor no seu dia a dia, no seu cotidiano. Como é isso? Gente, é sempre um constante desafio. Se a gente pegar um momento trágico como a gente está vivendo, não é nada fácil, né? Eu sempre me baseio na frase do Oswald de Andrade, né, o modernista que depois fez o Manifesto Antropofágico, que define que a alegria é a prova dos 9. No fundo, se a gente tem uma perspectiva de existência, né, uma perspectiva subjetiva de que a gente pode se pautar pela alegria, a gente vai encarar os problemas sob ângulos de visão diferentes. Como palhaço, como comediante, a visão, ela tem ou uma lente de aumento ou de diminuição muito grande, né? Haja visto as caricaturas. A grande figura de linguagem que a gente utiliza no humor é a hipérbole. O que é mais comum na poesia é a metáfora. Metonímia, né? Enfim, onomatopeia. Existe uma série de outras figuras de linguagem, mas as mais consistentes, para mim, são a metáfora e a hipérbole. A hipérbole é muito ligada ao humor, onde a gente superdimensiona ou diminui demais uma determinada informação para que ela fique destacada e você enxergue na realidade o quanto a realidade é distorcida. Em termos de vivência e sobrevivência, quando você tira o seu olhar comum sobre a realidade e você estabelece essas lentes de aumento e de diminuição, você consegue redimensionar a própria existência noutra perspectiva. É você lidar com as situações mais difíceis e mais extremas e conseguir sair delas e estabelecer um outro olhar. Não significa que você perca a sua relação de compaixão com ela. Porque, evidentemente, qualquer relação de compaixão, ela tira o humor das coisas. Né? Se você, é um grande exemplo, se você vê uma velhinha escorregar e cair, você pode rir, desde que você não imagine que ela é sua mãe ou que ela seja sua mãe, porque você vai ter esse impacto de compaixão. Então, o tombo em si é risível, porque ele indica que você é incapaz de se manter em pé o tempo todo, né? Mas o ser humano sempre acredita que ele tem um domínio sobre a natureza é infinitamente mais forte que o homem, ela é muito maior. Então, o ser humano, de maneira intelectual, ele acredita que ele anda do ponto A ao B, ereto, sem acontecer nada, mas tem uma casca de banana no chão, ele escorrega e cai de bunda. E quando a gente vê essa cena, a gente ri dela, porque a gente reconhece na gente a nossa maior capacidade animal,
Nós somos animais. Só que a gente quer se diferenciar dos outros animais pelo uso do intelecto e, portanto, a gente percebe que o intelecto é falho diante da natureza. A natureza é infinitamente maior que o homem. Então, a gente acaba cedendo a isso. Se você conseguir dar esse olhar, você acaba estabelecendo até uma prática diária de como lidar pelo viés da alegria e não se permitir invadir pelo viés da tristeza, que é o seu oposto. Onde que elas estão na máscara da comédia e da tragédia que simbolizam o teatro? Elas são os conflitos humanos mais extremos, né? Da extrema alegria, extrema tristeza. Há um diferencial entre elas fundamental, né? O eixo daquilo que é trágico está muito, extremamente ligado às nossas perspectivas intelectuais. Tudo na tragédia está daqui para cima, porque ela é a perspectiva nobre, a perspectiva da realização do poder, da execução do poder. Eu acho que o exemplo do professor Humberto em relação a Shakespeare é perfeito. Todas as relações de poder estão lá. E nas comédias, a gente tem, grosso modo, especialmente na farsa, que funda a comédia contemporânea, você tem os assuntos baixos. O estômago, o sexo e, simbolicamente, as partes de trás, né, a bunda, o chamado cu no Brasil, que representa escatologia. Então, se de um jeito a minha boca representa tudo que eu ingiro de comida e líquido, incluindo no líquido a bebida alcoólica ou qualquer outra droga que altere meu estado de pensamento, se eu trato o meu sexo, seja ele para reprodução, seja ele por prazer, se eu trato as minhas partes traseiras como uma parte de despejar a escatologia, tudo aquilo que eu não absorvi da natureza, esses assuntos baixos são os assuntos do humor. E, na verdade, são os assuntos básicos do humor. Você está fazendo piada, em geral, desses assuntos. Né? E essas pulsões são muito importantes na existência humana. Se você sabe valorá-las como existência, você vai estar sempre lidando com essa capacidade de interação do humor diante da vida. Não significa que você perde a perspectiva de cima, que é a perspectiva do trágico, que está ligado às suas perspectivas intelectuais de poder. Então, elas são fundamentais também. Mas isso é uma maneira de você se posicionar diante da vida. Eu acho que o Oswald de Andrade traduziu muito bem na frase dele, porque a alegria não é necessária em si o tempo todo, mas ela é uma boa forma de você verificar se a coisa está funcionando ou não, se ela está existindo ou não, de que maneira você se coloca diante da vida. Maravilha, Hugo. Eu e a Chayane, a gente tentamos ao máximo fazer o nosso dever de casa, no sentido de pesquisar e buscar as suas produções, enfim. E aí nós encontramos várias entrevistas, né? O Hugo já deu entrevista no programa Provocações, no Jô Soares, então tem várias matérias assim que a gente pode acessar aí pelo YouTube, enfim, conhecer um pouco mais do trabalho e das atividades, né, que o Hugo faz. No caso específico, eu vi numa entrevista, né, você falando no programa Provocações, ainda com o Antônio Ambujana, você fala de que não há no Brasil uma tendência, né, de ópera cômica. Você está falando sobre montagem de peças, enfim, sei que faz bastante tempo, né? Mas que não tem essa tradição de óperas cômicas, mas sim de drama ou tragédia. Você vislumbra alguma diferença substancial, essencial entre a tragédia e a comédia? E a minha pergunta se motiva por quê, né? De tentar entender se você vislumbra ou se há essa diferença substancial. Porque numa perspectiva jurídica, poucas ou nenhumas são as tentativas de se impor limites à tragédia. Mas quando se fala de comédia, né, se busca estabelecer limites e regras sobre o que se pode ser objeto de comédia ou não, ou causa um certo de discurso ou clamor social, nem sei se seria social, enfim, mas uma discussão aí para dar só um exemplo, né, que eu acho que todos conhecem os casos dos especiais de Natal da Porta dos Fundos, né, na qual há essa discussão. Então, há uma diferença, então, substancial que justifique ou que seja a causa para essa diferença de tratamento, ou seja, de preocupação em limitar a comédia, mas de não se preocupar em limitar a tragédia? As óperas, as manifestações, enfim. Já em aula com estudantes de teatro,
que tinham uma certa resistência à questão dos limites e queriam falar dos limites, eu já lancei a pergunta se algum deles gostaria de atuar fazendo uma pessoa muito poderosa, porém aleijada, corcunda, que vai matando toda a sua família, né? E fala, isso é politicamente correto? A gente pode representar essa pessoa? E a discussão vai, e no fim você fala, olha, isso é um ícone da tragédia que é o Ricardo III do Shakespeare. Entendeu? Mas se você olhar isso pelo lado da comédia, você vai dizer, pô, mas está colocando um cara que é aleijado, mas ele é violento, ele destrói toda a sua família para ficar no poder. E quando é na tragédia, isso pode ser porque você entende que é ficção. E quando é na comédia, não é aceito. E aí existem algumas questões para além de se tratar dos baixos. Os baixos, que eu estava citando aqui, que são fundamentos do grotesco e da farsa, que derivam para a comédia mais sofisticada depois, eles tratam, de um jeito ou de outro, do comportamento mais telúrico, do pé na terra. A tragédia ela pode flutuar no desafio do grande herói que vai enfrentar o herói mítico, né, que ele vai enfrentar grandes desafios, tem uma determinada curva em que ele vence os seus desafios, em geral ele tem uma origem, pode ser de poder, mas de humildade, e se coloca à frente desse desafio, vence, tem uma superação, tem uma maneira de reconhecimento também das suas falhas, ou a sua falha trágica o leva a encerrar completamente a sua tragédia. Se a gente pegar o percurso do Édipo, por exemplo, é um cara que vai acreditar, a família ouve o oráculo, fala assim, esse cara vai matar o pai e vai transar com a própria mãe, vamos isolar ele em outra cidade. Pois ele cresce, na luta de poder dele, ele resolve mudar de cidade, encontra um cara no caminho, por acaso era o pai dele, ele não sabia, que estava tentando impedir ele de sair daquela cidade, numa discussão ele mata o pai sem saber que é o pai. Vai para a luta em outra cidade, né, conhece a mãe dele, nessa disputa se apaixonam mãe e filho, e ele tem a relação com a mãe, e quando ele descobre isso tudo, ele percebe a sua falha e se cega. Tem um ponto catártico, né, o ponto em que o público percebe horror e piedade, segundo Aristóteles, né, então ele tem horror do cara que fez essas coisas, matou o pai, transou com a mãe, e tem piedade, porque ele não sabia disso, porque ele foi vítima do seu próprio destino. E o público purga, né? A catarse é uma purgar suas emoções e chora. Isso tudo tem uma característica subjetiva muito grande. Quando você pega uma comédia em que um arlequino está servindo a dois patrões, ele precisa ganhar dinheiro para sobreviver, e ele faz serviço para os dois serviços se conflitam, e ele está o tempo todo tentando garantir que ele vai comer, que ele vai ter a relação carnal com a paixão dele, que é uma arlequina também, que é também uma trabalhadora, ou seja, eles têm o pé no chão, eles são trabalhadores, estão sujeitos aos mandos e desmandos do poder, e eles vão lidando com aquilo que é constante e diário da nossa realidade, portanto não tem tanta subjetividade, tem um pragmatismo de sobrevivência fundamental, e a identidade, portanto, do que é popular. E quando a identidade é popular, e não nobre, e não de uma classe superior, é uma identidade que, de uma maneira geral, a sociedade tem medo, porque é ela que pode ser capaz de transformar alguma sociedade, ela é capaz de derrotar e derrubar os ícones poderosos. Então, há um receio nesse sentido da sociedade em abrigar o cômico, porque ele toca o dedo na ferida de uma maneira muito direta. Sem contar que existe o aspecto moral. Quando a gente vai falar dos baixos do ser humano, existe uma carga religiosa, judaico-cristã, de culpa e perdão, que percorre a história da humanidade há mais de 4.000 anos, no mínimo, e que influencia todo o pensamento ocidental, deriva para o pensamento oriental, e onde tem as quebras e os conflitos, como a gente não consegue entender o povo oriental, e não estou falando só de chineses e japoneses, estou falando do povo do Oriente Médio, que a gente não consegue entender como eles têm um comportamento que o princípio filosófico religioso deles é outro. Ainda que eles não sejam religiosos, a sociedade se estrutura sobre esses determinados princípios, ou seja, culturalmente há uma diferença substancial na maneira de ver o mundo. E nós temos uma maneira, você pode não ser religioso, mas se você vive no Ocidente, você vive num país como o Brasil, você tem uma maneira de lidar com este conflito filosófico, ainda que você seja uma pessoa ou ateia, ou uma pessoa agnóstica,
você vai viver dentro de uma estrutura de culpa e perdão, que é a herança judaico-cristã, que está impregnada na nossa maneira de conviver e viver. E, portanto, você vai querer expiar a sua culpa, vai lidar com ela. E quando o moralismo vem sobre isso, ele tira de você a oportunidade da defesa daquilo que é pragmático e telúrico, que é o pé na terra. Então, é muito mais fácil você combater e tirar o humor da cena e dizer que o humor teria que ter um limite, porque você está, no fundo, dizendo que tem um limite moral para as coisas. Enquanto você não colocaria um limite moral em Ricardo III. Então, essa é a diferença de abordagem que a sociedade tem em relação à tragédia e à comédia e essa rejeição. Aí tem contradições, que, por exemplo, a comédia, por ela ser popular, ela avança e tem uma capacidade de alcance de sobrevivência do artista muitas vezes grande. Aí o outro artista que faz a tragédia fala assim, mas ele é comediante porque ele é um vendido, porque ele faz o que é fácil para a sociedade. E há também uma desqualificação do sucesso do próprio humor. Entende? Porque ele passa a ser taxado como um mero entretenimento, e não como um questionamento da sociedade. Claro que ambos podem ser mero entretenimento. Se você pasteurizar a tragédia e pasteurizar o humor, e eles tiverem um aprisionamento não transformador, ainda que ele não queira ser reacionário, mas que ele reproduza um modelo reacionário, ele pode ser pasteurizado. O problema é que no humor é muito mais fácil ele explodir qualquer tipo de provocação do que na pasteurização daquilo que é trágico. Vamos pegar o exemplo. Uma grande pasteurização que acontece é você pegar o romance do Victor Hugo, Os Miseráveis, e transformá-lo num musical. O musical passa a ser quase anódino em relação à obra literária, que é provocativa, deslocadora e que trata da sobrevivência humana diante da miséria. Né? Enquanto que o musical, ele torna aquilo uma aventura romântica, de um casal, ao invés de ser uma investigação, como o Victor Hugo faz, provocativa das diferenças sociais que a gente tem. Então, a pasteurização é possível nos dois campos, no entanto, na comédia, ela é muito mais questionável, porque ela entra também com o quesito moral. Né? E no nosso caso do Ocidente, o quesito moral de carga judaico-cristã, que tem elementos de culpa e perdão permanentes no nosso pensamento, e não adianta você ser crítico a ele, você responde a ele também no seu convívio diário. Hugo, mais uma pergunta. Eu queria saber se em algum momento assim da sua carreira, né, da sua trajetória, se você se sentiu censurado e se você pode compartilhar essa experiência, se houve algum evento, algum espetáculo, algo que você foi participar e ocorreu uma situação de censura. Eu queria que se você pudesse compartilhar com a gente. Olha, assim, da carreira mais recente, do período democrático, não. Eu vivi o finzinho da ditadura como jovem, ainda jovem estudante de teatro, arriscando algumas coisas. Então, a minha primeira experiência profissional em teatro, como produtor, eu tinha tido 2 experiências como artista contratado, eu era muito jovem, eu tinha cerca de 18 anos, porque com 17 eu abri minha primeira empresa produtora. Meu pai teve que me emancipar para poder fazer produção e poder responder legalmente por uma empresa. E aí eu tive que fazer um ensaio para a censura, que ainda era vigente, no finzinho, já estava no período de abertura democrática, mas ainda existia a censura. Então ia lá um censor assistir. E era muito maluco vivenciar aquilo, entende? Porque eu estava fazendo um espetáculo que tinha um cunho, naquela época, de linguagem muito despojada, num espírito um pouco inspirado pelo Asdrubal trouxe o trombone, que era o grupo do Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé, Patrícia Travasso, Evandro Mesquita. Era um grupo de jovens, mais ou menos na minha faixa de idade, talvez um pouquinho mais velhos, e que inspiravam, eles vinham do Rio de Janeiro, e com uma linguagem que não era uma linguagem teatral tão formal. E aquilo, eu tinha um espetáculo, que o título eu adoro até hoje, que é um ditado italiano, chamado Quando Tenho Razão, Não É Culpa Minha. Era esse o título. E aí o censor senta lá e ele fica um pouco boiando, porque acho que a nossa linguagem era um pouco mais jovem. E aí ele cismou com uma coisa que a gente utilizava um trecho de uma fantasia, o hino nacional brasileiro, tocada por um pianista, e na verdade, era um disco que era super divulgado, que era um disco norte-americano, inclusive, a gravação, e era a única coisa que ele queria censurar. E a gente falava assim, mas isso está num disco que está autorizado, porque a gente não pode tocar esse disco publicamente.
E a gente ficou, na verdade, debochando do censor, e ele não ficou furioso, eu acho que ele entrou um pouco no nosso espírito de brincadeira e não tirou isso da trilha. Mas acho isso uma experiência pequena, assim, eu já senti o embate com o público e com a crítica de maneira muito forte, mas acho que isso não é censura, isso é diálogo. Eu acho que o artista que quer ser 100% aceito, ele é um estúpido, porque ele é totalitário. Vai ter gente que não vai gostar do que você vai fazer. Vai ter gente que vai dialogar com você, contrário a você. Eu acho isso rico e importante. É claro que eu vindo do circo, tudo que você quer é agradar o público, mas de verdade, a arte não foi feita só para agradar. Às vezes a arte é desconfortável, ela desloca, ela desagrada, inclusive no humor. Eu acho que isso é uma coisa significativa e importante para a gente estar falando. Maravilha. Pessoal, nós já vamos aqui fazendo mais ou menos as últimas perguntas pelo nosso horário nossa, e a gente já vai abrir aqui para inscrições de vocês. Se quiserem mandar digitado no chat, a gente faz a leitura. Se quiser fazer a pergunta, tem um botãozinho aí para levantar a mão, né? E aí a gente vai fazendo aí a sequência, enfim. Mas, Hugo, o humor desalmado, o desdenhoso, aquele que pretende humilhar, é um mal necessário? Eu acho que é um ponto fora da curva, é um ponto de vista, às vezes, muito orgulhoso dos humoristas e comediantes, quando eles limitam a dizer que é só uma piada. Quando a pessoa fala assim, só uma piada, eu quero infartar, porque, para mim, uma piada não é só, ela é meu ganha-pão, portanto, eu preciso respeitá-la e preciso entender que aquilo é uma parte de um conjunto expressivo que eu faço. Então, ela não é só uma piada, ela tem um significado muito grande. Eu acho que existem várias piadas que eu carrego na minha vida como força de pensamento filosófico, né? Em geral, pequenas fábulas, coisas que você fala assim, nossa, isso é um jeito de ver a vida. Então, realmente, existe uma defesa dos humoristas, de alguns, de uma parte deles, que querem se blindar de críticas para dizer isso era só uma piada. Eu acho que uma piada é algo muito significativo, que tem que ser criticada, porque existe um humor que ele tem essa característica humilhante. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você fizer uma representação, né, de um determinado tipo humano, em que você está criticando aquele tipo humano de maneira monocórdia, você está criando um estereótipo. Então, tem um estereótipo da bichinha afetada. Isso é uma das piores coisas que tem no humor, porque ela fica reafirmando um preconceito social em relação ao homossexual e à homossexualidade que não tem fruto social nenhum. Ele é só um descarte de um comportamento humano para o puro deboche desse comportamento. O que é diferente de você colocar este mesmo tipo com uma riqueza de detalhes onde ele não fique monocórdio, onde ele tenha conflitos próprios, onde ele tenha conflito com o outro. E isso dá uma virada no jogo, em que a mesma personagem, interpretada pelo mesmo ator do mesmo jeito, mostre o quanto ele é atingido por preconceitos, o quanto ele pode transformar o olhar da sociedade para algo mais aberto. Então, é uma questão de como você se coloca em cena. Muitos humoristas fazem, o humor da televisão durante muito tempo repetiu esse modelo, felizmente houve uma quebra de vários paradigmas, um deles está no Zorra Total, um programa que vinha repetindo um modelo que tinha nascido no rádio, no Balanço, mas não cai, lá atrás, né, 60, 70 anos atrás, e que vinha repetindo o mesmo modelo do tipo de humor, e que está ficando cada vez mais ultrapassado, porque ele se tornava uma repetição de valores ultrapassados, de reafirmação de preconceitos, sem propor nada de provocativo e de transformador no seu humor. E aí ele passa a ser uma coisa de caráter humilhante. Qual a vantagem do artista trabalhar com isso? Ele se dá bem? Que tipo de orgulho é esse, né? Se você não tem uma capacidade transformadora da sociedade e colocar isso em outro ângulo de visão. Então, eu acredito muito nisso. Você citou o caso do Porta dos Fundos. Eu acho que é uma maneira como, na verdade, ficam tentando cercar uma expressão que é bastante provocativa e
que repete e que tem um modelo de provocação que não é novo, que é transformar as fábulas todas em uma visão contemporânea. Isso é muito rico, porque te tira do olhar histórico sobre aquilo e te motiva em relação às questões contemporâneas mais fortes. E todo mundo faz isso brilhantemente. Então, por que cercear o direito deles a isso? Né? E falar em cercear, eu vi aqui no chat a questão da censura velada, né? Eu falei que não tinha censura direta, só para responder, claro, existe uma censura hoje permanente e forte no Brasil, a gente está num governo autoritário, foi eleito democraticamente, nega a democracia, nega uma doença, nega tudo, né? Nega a sua própria incompetência, e, ao mesmo tempo, a gente vê essa situação total de autoritarismo, né? que seja o tempo todo, e ela quer impor uma ideia de criminalização da arte e da cultura. Então, você pega um governo federal que segura a Lei Rouanet e impede os artistas de captar recursos, com aquela mesma discussão da campanha eleitoral de mamata, de como os artistas vivessem muito bem, sua sobrevivência não valesse a pena, como o setor cultural fosse arquitrilhadário e todos os artistas fossem grandes estrelas que ganham muito. Quando a maior parte da produção cultural vive vendendo o almoço para comprar a janta, e agora na pandemia tem que esperar uma semana para ganhar a cesta básica. Então, é realmente um quadro de realidade muito difícil de encarar, e, evidentemente, existe a censura econômica, existe a censura dos poderes governamentais, que muitas vezes teriam que estar alimentando e subsidiando atividades culturais, e que retém isso, e está trabalhando no poder público, você começa a enxergar como esse mecanismo de poder, ele pode ser cruel, ou ele pode ser trabalhar a favor, enfim. É uma dimensão também importante da gente estar falando aqui, e vocês que lidam diretamente com arte ou com direito sabem muito bem do desafio que é tratar desses assuntos. Hugo, e pegando o embalo aí das perguntas, eu tenho uma dúvida que eu acho que vai ser bem esclarecedor para todo mundo aqui no grupo. Existe uma diferença entre o palhaço, o ator comediante e o humorista? Existe alguma diferença? Teoricamente tem, claro que a essência é a mesma, né? O campo da palhaçaria é um campo da representação farsesca e grotesca, né? De síntese feita no final da Idade Média, portanto, ela é uma síntese clássica, assim como o teatro shakespeariano é uma síntese clássica, assim como a obra do Dante Alighieri é uma síntese clássica, onde ele pega toda a trajetória de experiência, desde a experiência greco-romana, passa pela Idade Média, e depois dos conflitos da Idade Média vira uma síntese. Essa síntese constrói nações. O Dante Alighieri construiu a língua italiana, o Shakespeare, de certa forma, molda um pouco o inglês e molda um pensamento inglês. Então, você tem, claro que não são só eles, mas no caso do Dante Alighieri, na língua italiana, sim, na gramática, sim, mas você vai ter uma constituição substancial disso tudo, né? E o palhaço, ele tem essa síntese. O palhaço está presente em todas as culturas, porque ele é aquele que erra, não percebe que erra e segue obedecendo seus instintos. Comer, beber, e fazer escatologias, e transar, e fazer sexo. Então, ele segue a pulsão desses instintos, porque ele é um personagem grotesco que representa a incapacidade humana de acertar sempre. Ele é uma grande síntese arquetípica, e não estereotipada, como eu estava dando o exemplo dos personagens de televisão. Então, quando você tem uma fundamentação arquetípica, ela inspira todo mundo, e todo mundo com duas palavras consegue entender o que é um arquétipo. Se eu disser para vocês, um pobre muito esperto, você sabe o que é um pobre muito esperto, você sabe o que é um arlequim. Se eu te disser um velho, sovina, mão de vaca, que não empresta dinheiro para ninguém, eu estou descrevendo um pantaleão da comédia da arte. É muito fácil você entender o arquétipo, porque ele traz 2, 3 palavras na sua síntese. Então, o campo da palhaçaria e da representação farsesca é um. O ator comediante, ele pode estar trabalhando em duas vertentes. Uma, que aproxima da palhaçaria, que é aquele que tem um roteiro básico, em cima disso ele improvisa, e ele brinca, e ele joga, ou seja, ele se desprende do contexto do seu roteiro, e qualquer roteiro serve ele a fazer graça. No caso dos comediantes de TV, o Renato Aragão é um grande exemplo, o Chaves é outro exemplo, são aqueles que eles têm um comportamento de palhaçaria dentro de determinados roteiros. Existe o ator que trabalha a questão cômica dentro da comédia propriamente dita, ou seja, o que o faz risível é o contexto.
ou seja, a trama é que leva à comicidade. Portanto, aquele personagem cômico constituído por aquele ator cômico, atriz cômica, essa personagem, ela está submetida às situações daquele personagem para ser engraçado. E funciona como na tragédia. Hamlet só existe dentro da tragédia do Hamlet. Se destacar ele, ele não vai ser o personagem trágico que ele é. Ele não pode existir em outra história. Né? Da mesma forma, determinados personagens cômicos, uma peça do Oscar Wilde, por exemplo, ele vai ser somente dentro daquele contexto. Né? Porque se você tirar aquele personagem daquele contexto, ele não vai ter sobrevida em outra história. Da mesma maneira, você tem a classificação de humorista, que, em geral, é uma concepção mais ligada às artes visuais e gráficas e que deriva no Brasil para aquele que também escreve o seu texto. Então, o comediante de cortina, que nasce no teatro de revista, que fala à frente, em primeira pessoa, sobre o que viu, o que aconteceu e conta piadas, que de 20 anos para cá ganhou o nome inglês, né, anglo-saxão, de stand-up comedy, já existia aqui de uma outra maneira. No stand-up comedy existem certas regras que você só fala de você mesmo, que você não conta piadas prontas, que você fala a partir de um eu lírico aí, que você cria as suas situações, a sua realidade. O que é falso, porque a maior parte dos stand-up comedies pegam piadas prontas e adaptam à sua vida e transformam essas chaves numa questão. Mas dá para diferenciar e não esvazia o poder do stand-up comedy muito forte, mas ele liga isso mais ao campo do humorista, ou seja, aquele que escreve seu próprio roteiro e que faz. Mas não significa que o palhaço ou que o ator comediante não faça, porque boa parte deles improvisam texto. Então, você não escreve um texto anteriormente, eles escrevem enquanto atuam. Então, há uma diferença teórica, mas eles são todos muito próximos e dá para confundi-los em cena, sim. Obrigado, Hugo. A visão dos colegas, tá? Uma visão operacional. Primeiro, eu coloquei aí, está no chat para vocês, está o link para a gente fazer a avaliação da nossa reunião, tá? Então, respondam aí, por gentileza, quando tiverem um tempo, enfim, para ser feito. E está aberto, enfim, as inscrições para quem quiser participar, levantar a mão, enfim, ou encaminhar pelo chat. Mas, enquanto vocês se organizam, para a gente aproveitar o Hugo ao máximo. Hugo, se a gente pensar assim, quais políticas culturais para este setor, né, que nós estamos tratando, ou seja, do humor, da comédia, enfim, quais políticas culturais Hugo Pazzolo, palhaço, cobraria do Hugo Pazzolo, secretário, do Hugo Pazzolo, gestor público? Quais políticas você cobraria? Quais políticas culturais, políticas públicas? Eu acho que as políticas públicas, pelo menos aqui em São Paulo, elas vinham sofrendo de uma coisa. Eu, enquanto militante de políticas culturais, sem estar na cadeira de gestor, já tinha como perspectiva que eu acho que criava uma certa autofagia entre linguagens, ou seja, as linguagens ficam disputando o seu quinhão, o cinema briga com o teatro briga com a dança, o circo briga com o teatro com a dança, para pegarem mais recursos para poderem sobreviver. E isso tira de perspectiva a função principal das nossas atividades, que é o público. Então, como gestor, acabei fazendo propostas e que acabaram, felizmente, sendo bem aceitas pelo setor cultural, especial porque eu fui secretário no período da pandemia. Como um palhaço não podia acontecer de outra maneira, eu fui anunciado secretário no começo de março do ano passado. Tinha uma pandemia, uma epidemia lá na China. Eu fui anunciado no dia 5, dia 13, na primeira reunião do secretariado, eu soube que a coisa chegava no Brasil de maneira forte. Dia 18 eu não tinha sido empossado nem nomeado, e a gente já estava no primeiro fechamento, na fase vermelha aqui de São Paulo, pré-lockdown, né, que foi bem forte, bem mais forte do que está acontecendo agora, pelo comportamento da população e não pelas ações governamentais. E aí, eu fui empossado dia 1º de abril, dia da mentira. Então, para vocês terem uma noção, eu fui secretário da pandemia, no maior momento difícil, muito desafiante. Todos os sonhos que eu tinha na cabeça como gestor caíram por terra, eu tive que me reinventar nesse processo, eu tinha somente centro de circo para passar por isso, e eu tive a felicidade de ter uma discussão importante sobre a Lei Aldir Blanc, que atrasou muito, o governo federal segurou ao máximo, porque foi vencido pelo Congresso em relação a ela, o Congresso foi muito forte nesse sentido, e todo mundo
os produtores, os artistas, todo mundo que batalhou por ela conseguiu driblar a resistência do Poder Executivo, e aí fui executar a lei federal aqui. Tive grandes debates com o setor cultural e que desenha um pouco essa questão da política cultural na minha cabeça, que era a gente não direcionar para uma única linguagem e ser mais abrangente. Então, a Lei Aldir Blanc aqui, que deu muito certo, trazia projetos grandes para interseção entre linguagens e independente das linguagens. A gente acabou contemplando em quase todos os módulos, só um módulo a gente que era de valor maior, a gente não completou todos os inscritos, porque a gente conseguiu adicionar, São Paulo teve um recurso grande pelo perfil de 70 milhões, e a gente teve a batalha junto ao prefeito de mais 20 milhões, então foram 90 milhões aplicados. E como gestor, logo que eu entrei, eu antecipei tudo que tinha por orientação do prefeito Bruno Covas, tudo que a gente tinha para fazer na secretaria, a gente antecipou logo para o mês de abril e maio. Então, todos os recursos foram despejados no setor, que foi cerca de outros 90 milhões, antes da Lei Aldir Blanc, e que tinha o mesmo perfil, de atingir várias linguagens. Para o setor do humor, especificamente, há uma resistência muito grande, que eu já falei, de várias pessoas, inclusive da área teatral, onde o humor se insere de maneira mais forte, ele pode estar na dança, ele pode estar no circo e tal, mas onde ele é bastante, como se o humor no teatro ele fosse só entretenimento e só comercial, como se não precisasse ter política pública para isso. Então, a gente fez o atendimento do setor, que foi muito bacana, especialmente daquele comediante iniciante, periférico, através de lives, de contratação, porque a gente fez em todas as áreas de linguagem, mas a gente incentivou muito isso, e quando a gente fez a virada cultural, que foi digital, foi a menor virada para São Paulo, porque ela não tinha ninguém na rua, e foi a maior virada digital que já pode ter sido realizada, não que não tivesse outra, mas ela tem um investimento bem alto, de 6 milhões em contratação, pegou muita gente que, inclusive, não tinha se inscrito na Lei Aldir Blanc, a gente priorizou artistas e técnicos que não estavam na Lei Aldir para tentar alcançar mais o setor e mitigar, e aí a gente pegou uma série de comediantes que estavam passando dificuldades e trouxe para uma grande live de humor. Então, assim, você não pode pensar somente no grande humorista, naquele já bem-sucedido, naquele que se deu bem no YouTube, ganhou bem, que está bem na televisão, que tem um seu programa no show. É essa imagem que as pessoas têm do humorista, só o grande humorista. E não aquele que está fazendo um show de improviso, ele está fazendo um stand-up num bar. É esse que você tem que se voltar. Voltar também à questão da formação. Eu acho que isso já faz parte da minha militância há muito tempo. Eu sou, entre vários artistas, um dos fundadores da SP Escola de Teatro aqui em São Paulo, que é uma organização social que mantém uma escola que tem 8 cursos, um de atuação, de dramaturgia, iluminação, cenografia, e tem um curso específico de humor. Você forma pessoas humoristas, que escrevem e atuam em humor. Então, um curso de atuação com tônica no humor e que perpassa a dramaturgia do humor. Então, acho que a formação é um estímulo importante em termos de política pública, de ter um investimento, de que você não tenha qualquer um usando um nariz de palhaço, qualquer um só porque pôs o nariz acha que é engraçado, só porque maquiou a cara é engraçado, ou parou em pé em frente ao microfone e acha que pode falar um monte de besteira engraçado. Você precisa ter uma formação crítica desse artista. E para que ele tenha também uma visão crítica diante da sociedade. E autocrítica, sobretudo, porque sem autocrítica o artista vira um nada. Hugo, a gente tem uma pergunta aqui no chat, vou ler para você. É do Marcos Pinto Aguiar. Ele fala assim: pode-se falar de humor sem intencionalidade ou espontâneo, ou o humorista sempre busca alcançar um objetivo, nem que seja a satisfação da plateia? Sim, eu acho que todo humorista vai buscar intencionalidade, ele quer fazer o público rir. Quando ele é deste ofício, ele vai buscar o público, fazer o público rir. A grande também outra variante do trágico e do cômico é isso. Na comédia, você não sai iludido se funcionou ou não funcionou. Se a comédia funciona, o público está rindo. E você vê o público rir. Na tragédia, você pode até imaginar que a pessoa está emocionada, ela está lá parada, dormindo para dentro dela, em outro planeta, pensando na compra que ela vai fazer no supermercado, na pizza que ela vai comer depois, né, na bebida que vai tomar, e parece que ela está emocionada. Então, você não tem a tal prova dos 9, né, de você saber que o público riu ou não. O público, numa tragédia, pode aplaudir entusiasmadamente, por formalidade, e, no fundo, mais da metade da plateia odiou.
Na comédia, se o público gosta, você está sabendo ao longo dela se ele está entrando ou não. Então, essa questão existe. Existe um humor espontâneo, existem pessoas que são engraçadas sem perceber. Agora, se ela se capacita a ser humorista, ela pode tirar muito proveito disso. Se ela não se capacita, ela pode ser motivo de deboche e piada dos outros. Aí é um humor meio humilhante, porque a pessoa ela é engraçada, mas no fundo ela é engraçada porque as pessoas estão debochando de um comportamento social dela que não é adequado. E isso pode ser ruim para o humor. E como acontece com o humorista também, que eventualmente ele não fez graça nenhuma, as pessoas riem. Por duas questões. Uma, porque ele já chega com o código da comédia, então ele fala abacaxi, as pessoas não recebem e sabem por que riram. E ele vai tentar entender o quanto de carga e códigos ele carrega quando ele entra em cena e que qualquer bobagem que ele fale dá riso. Eu posso contar uma experiência boa. Eu tenho hernia de disco e eu travei minhas costas no meio de um espetáculo e minha musculatura da perna travou para trás, eu caí no chão gritando de dor na coxia e pus a cara para fora gritando, gente, vou ter que parar porque está doendo. E o público ria. Eu falava, ajuda, eu estou morrendo de dor. O público ria. E quanto mais eu comentava e quase chorava, as pessoas riam mais, porque, olha, elas vinham na sequência da comédia. Até que 2 colegas entraram e falaram, gente, é real. Ele está lá. Eu falei, não, pode rir da minha dor, não tem problema nisso, só que eu preciso parar o espetáculo, porque eu não vou conseguir andar. Então, também tem isso, você atua de uma maneira e o que você fala é risível, e isso faz parte da aventura de ser comediante. Maravilha. Antes de prosseguir, gostaria de registrar que a Cris Olivieri está aqui com a gente, tá? Vou fazer o agradecimento aí à Cris, que nos ajudou a estar desfrutando desse momento aqui com o Hugo Pazzolo, tá? Cris, no momento que você quiser perguntar e falar, tá? Fica extremamente convidada aí a participar com a gente. Mas temos aqui, seguindo nas perguntas dos colegas aqui que estão no chat, talvez essa tenha respondido, mas eu vou fazer, se você achar que cabe complementar, enfim. O Antônio Saravia fala assim, Hugo, boa noite. Como secretário da Cultura, dentro das suas propostas no mandato, você atingiu alguma meta pessoal relacionada ao riso, ou consolo e empatia nesse período pandêmico? E aí eu já vou para falar outra pergunta, já conversou um pouco sobre esse tópico, é do Vitor. Ele pergunta se existe um estatuto ético básico instituído entre humoristas, né? Talvez, eu não sei, algo costumeiro, enfim, né? Um ato, enfim, em que, medida essas normas éticas, você enxerga refletidas com um teor coercitivo, o mais acentuado na legislação, como, por exemplo, legislação de direitos autorais. Fica aí os dois. Bom, são bastante campos aí. Oi, Cris, bem-vinda. Saudades, a gente só se vê pela tela e continua se vendo aqui pela tela. Enfim, acho que complementando a primeira pergunta, sim, eu tinha desafios que eu tinha em mente de poder realizar e que já vinha acontecendo um pouco antes, porque eu era diretor artístico do Teatro Municipal e tinha uma coisa de pertencimento, de provocações que a gente fez com uma coisa que seguiu enquanto eu estava no mandato e segue agora com a Lei UCEF, que é o projeto chamado Novos Modernistas, que é uma construção de dar espaço à ligação centro-periferia e de expressões periféricas ocuparem o centro, especialmente o Teatro Municipal, e de trazer linguagens, valor a essas linguagens e dar visibilidade a elas. Então, nisso eu me sinto bastante realizado, e ela aponta para uma perspectiva do centenário da Semana de Arte Moderna de 22, que é muito mais que uma efeméride. Para mim, ela representa um momento que consolida um pensamento brasileiro em torno das artes e de sua própria identidade, que precisa ser retomado, porque eu acho que a gente se perdeu em termos de pensamento crítico no país. Depois da democratização, há uma certa diluição e de pulverização do pensamento, no qual você tem ilhas isoladas, você não tem uma força realmente contundente, que ela acabou abrindo espaço para pensamentos obscurantistas, reacionários, achatadores do pensamento, criminalizadores da cultura, e isso, para mim, eu acho que é um desafio muito grande quando você coloca essa questão do pensamento. Então, não estou defendendo o modernismo como essência só da ruptura à questão acadêmica, é muito mais do que isso, é porque ela é fundadora de um pensamento identitário brasileiro fundamental,
que estão lá em Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, e todos eles, mas que percorrem a história do Brasil influenciados por isso, como o tropicalismo, como o punk da periferia lá na frente, como o hip hop hoje em dia, como o slam, são todos eles esse mesmo espírito modernista. Então, isso tem uma realização pessoal como gestor muito grande, porque tem também uma visão artística dentro disso. Né? Eu nunca fui um gestor, eu só me tornei gestor, estou gestor, porque sou um artista, eu sempre jogo com a possibilidade provocativa da arte diante dos desafios da gestão. Acho que na segunda pergunta, a questão de um caráter ético, tem uma frase marxista da linha Groucho, em que o Groucho Marx diz que ele não entraria por um clube que o aceitam como sócio. Eu acho que todo comediante ele tem uma capacidade de crítica tão grande que é difícil aglutinar humoristas. Quando você faz um festival de humor, é um grau de provocação entre um e outro, e que não é uma disputa de ego e protagonismo, não. É o constante exercício da provocação do que é risível. Né? Então, dificilmente humoristas discutem a questão da essência. São mais os pesquisadores e poucas pessoas que vão ao fundo dessa questão. Né? E ela não abrange, no quesito ético, há uma divisão. Você pode ver lá no documentário do qual participe, que tem a Laerte, tem o Antônio Prata, nós três de um lado e os comediantes de stand-up de outro. Então, eles fazem uma defesa, do que eu acredito que, às vezes, é uma defesa, inclusive, de um humor moralista e muito reacionário, justificando paredes. No fundo, eles dizem que não tem limite, e eles mesmos colocam limite ao humor. Enquanto, do outro lado, a gente diz, claro que não tem limite, mas você precisa ter autocrítica e saber que você está com um microfone na mão, você tem um poder na mão. Você está num palco, você tem um poder na mão. E você gerenciar o seu poder de maneira não totalitária é que mostra o seu senso democrático, o seu senso não totalitário. Muitos artistas, pelo orgulho de ser artista, se faz a defesa de que já que eu tenho o poder, ele é meu, eu mando e desmando na minha cena. Na minha cena, eu acho que eu não mando e desmando, eu dialogo, eu posso levar pedrada por aquilo que eu estou fazendo, eu preciso saber responder. Se eu tenho um ponto de vista e um pensamento, eu preciso saber dialogar. E se eu não sou uma pessoa que caga regras, eu posso mudar o meu pensamento, porque eu sou uma pessoa dialética. Então, eu posso falar uma merda muito grande e ouvir criticamente, e mudar, e reconhecer. A primeira coisa é você reconhecer que você errou, para aí você seguir. E quem trabalha como palhaço, trabalha em cima do erro. Então, eu não sou uma pessoa que está acima do meu próprio erro. Eu estou brincando com o erro, criticando o erro humano, mas eu sou passível de erro. Então, eu preciso estar aberto a isso. Acho que isso é uma diferença substancial de caráter ético, fundamental. Mas isso não é organizado, infelizmente. Se você tem outros setores que se aglutinam e discutem a sua própria ética, no teatro isso tem, na dança é comum, no circo tem isso, mas no campo específico dos humoristas é muito difícil agregá-los para essa discussão. Tá. Hugo, tem uma pergunta aqui da Isabel, que ela fez, acredito que na conversa você acabou abordando também essa questão, mas por via das dúvidas eu vou ler, se quiser completar com alguma coisa. Ela fala o seguinte: o politicamente correto reprime o humor? Como essa onda conservadora consegue intervir no cenário humorístico? Bom, deixa eu complementar mais um pouquinho. Nesse teu texto aqui, também falando sobre essa questão do politicamente correto, tem uma afirmação sua, né? A arte não é capacho ideológico. Explica essa noção aí que você colocou para a gente, né? Que não é capacho ideológico. Uau, não lembrava dessa frase. Quem escreveu? Bacana. Puxa vida, politicamente correto, ele é uma expressão, eu não lembro o nome do jornalista que alcunhou ela a primeira vez, mas ela vinha quase como uma emolduração dos pensamentos mais progressistas e de esquerda, para que eles fossem achatados num campo de comportamento mais moralista. Curiosamente, isso passa a ser usado pela direita para se defender daquilo que é um pensamento reacionário. Então, fala, você está sendo politicamente correto demais porque você está invadindo uma capacidade expressiva, como se você fosse estar censurando ou vigiando. Na verdade, é aquilo.
o humorista, o comediante que não aceita a crítica, não aceita que ele erra, ele está sendo totalitário. E ele não está aceitando a crítica. O politicamente correto, ele também traduz de uma maneira geral, é que assim, parece que você pode pirar em cima de qualquer assunto, porque afinal de contas você é um artista livre, que você pode. Claro, você pode, não tem limites para nenhuma expressão artística. Só que a grande questão é que tipo de responsabilidade você tem como artista sobre aquilo que você faz. É isso que está. E o que você quer na sociedade? Eu posso pegar a piada, que é um tiro, e colocá-la numa metralhadora giratória e dar tiro para todo lado. Agora, eu quero acertar todos os alvos? Qual é o meu objetivo como artista? Quem eu quero questionar? Eu quero questionar o poder ou eu quero questionar quem está sendo oprimido por esse poder? Então, é exatamente aí que vai a capacidade crítica de cada artista. Isso diferencia na sua potência de expressão transformadora ou não transformadora, de uma expressão que fique aprisionada e reacionária. Então, no fundo, eu acho que o politicamente correto acaba sendo uma muleta de defesa de pessoas conservadoras diante de um questionamento de que se ele tem uma atitude crítica diante da realidade e se isso está expresso ou não na sua obra. E se ele vê também na sua obra a reprodução de modelos de preconceito. Porque existem. Eu acho que no meu trabalho teve muitas vezes a reprodução de modelos de preconceito. Você vive, faz, e depois lá na frente você olha criticamente e fala, nossa, eu estava me valendo disso aqui. Você precisa saber olhar a sua história também. Não que eu fizesse com constância, porque tem permanência, atenção crítica, mas ela passa, ela escapa, ainda mais você improvisando. Se você improvisar em cena, às vezes você fala uma coisa que não cabia. Ela pode ser usada, ela pode ser transformadora, mas ela pode ser moldurada dentro de uma questão ultraconservadora. E aí você precisa saber olhar para trás e falar, ali eu errei, ali não funcionou. Funcionou para o riso, mas não funcionou, porque ele funciona para um riso humilhante, um riso reprodutor de pensamentos retrógrados, né? Então, você precisa ser cuidadoso em relação a isso. Eu acho que o humor e o humor e toda a arte é uma atitude política. Mesmo que você diga que você não está sendo político, ele é uma atitude de interferência na vida da polis, na vida da sociedade, da cidade. Né? A polis é a cidade, ou seja, estou interferindo na vida da sociedade que vive essa urbanidade. Então, se eu tenho uma atitude expressiva diante dessa urbanidade, dessa relação entre as pessoas, se eu digo que eu estou isento, eu estou de algum lado. A omissão é também uma escolha. E nesse sentido, você pode estar sendo uma pessoa que está fazendo tudo andar para trás com a sua omissão. Né? Então, é importante que você se posicione politicamente. Agora, se posicionar politicamente não significa você estar obediente a regras mandatárias ou partidárias. Então, eu que venho de militância política partidária e rompi com ela, vi que eu era uma pessoa muito aprisionada pela militância partidária, porque ela não deixava eu colocar meu pensamento crítico além do que eu queria. Parecia que eu tinha que estar moldado daquilo, ou seja, você vira um pouco capacho ideológico. Você, para ficar num determinado campo de aceitação, você fica ali só martelando a sua expressão de forma panfletária, doutrinária e limitadora. Quando, na verdade, a arte não está aí para cada regra, ela está para questionar. O humor, ele é demolidor, então ele pode destruir ícones até sem apontar com a maneira de reconstruí-los. O que ele não pode é querer conservar totens conservadores da sociedade. Ele faz isso muitas vezes, mas eu acredito no humor que não tenha que conservar os totens, que possa destruí-los e depois deixe que a sociedade questione e reconstrua a partir dos seus próprios valores reorganizados. Legal. Brenda levantou a mão para falar, então, por gentileza. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Brenda, eu sou estudante de Direito, mas também sou estudante de teatro, sou recém-palhaça e estou montando um solo de palhaçaria com mais uma vertentezinha assim para bufonaria, né? E aí eu gostei muito desse seu texto. E no final do texto você fala sobre a questão das redes sociais, né? E agora, nesse momento da pandemia, todos nós artistas estamos, né, muito mais visíveis, assim, na questão da internet, porque estamos fazendo lives, estamos fazendo espetáculos.
E tem um assunto da internet que é a questão do cancelamento, né? Então, assim, um dos primeiros casos de grande cancelamento na internet foi de uma piada que o Rafinha Bastos fez em referência a Vanessa Camargo, né? Que ele falou que ela era tão bonita, ela estava grávida, né? Ela era tão bonita que ele comia ela e o bebê dela. Foi com essas palavras assim, né? E aí ficou essa tensão, né? Entre o politicamente correto e o conservadorismo. Você acha que existe, assim, às vezes eu penso que existe uma falácia, assim, um falso paradoxo, que ou você é engraçado ou você é politicamente correto, você não consegue ser. E aí, como é que você enxerga tudo isso em relação à internet, principalmente que vem esse julgamento, né? Então, de certa forma, eu sinto que às vezes as pessoas ficam meio que com medo de fazer uma piada e ser cancelado na internet, ser limitado por isso, né? Obrigada. Obrigado você. É bastante complexa a questão do cancelamento hoje. Que leituras você vai ter disso? Porque a pessoa pode ser extremamente preconceituosa, machista ou racista, e digamos que entre nós que ela fique isolada merecidamente, né? Então a gente precisa pensar muito bem de que maneira como cada um se expressa. As pessoas confundem, acham que a rede social é uma conversa de amigos. Se você se expressa por ela, você está falando para muitas pessoas. Então as pessoas não dimensionam o poder que esse microfone e essa tela tem, e precisam entender o contexto onde elas estão inseridas. O caso do Rafinha eu acompanhei bem de perto, é uma situação em que ele fez uma piada de característica machista fortíssima, em que ele construiu, mas, ao mesmo tempo, ele não teve a defesa de quem estava junto com ele, que foi muito chato internamente, a questão do código de ética. A piada não era dele, a piada estava escrita no teleprompter. Ele nunca falou isso, né, porque ele defendeu a pessoa que escreveu e ele assumiu todo o problema, inclusive. Agora, é uma piada ruim, do meu ponto de vista. E aí, o debate que ela coloca, né, é de que lado você quer estar na piada. Você quer fazer uma piada para a mulher, e a mulher grávida, que sentido faz isso, entendeu? Se você fizesse uma piada em defesa dela, é uma coisa. Se você fizesse uma piada criticando a expressão artística dela, que você não gosta dela, é outra coisa. Ele estava criticando a mãe e a mulher de uma maneira violenta do ponto de vista da abordagem sexual, né? Então, eu acho que essas transformações são necessárias na sociedade. Se você enxergar que elas perdem o seu ângulo, o seu ponto de vista, para fazerem coisas completamente absurdas, abusivas, e não enxergam que isso tem um impacto sobre a sociedade. Isso não significa limitar essa pessoa, nem censurar ela. Ela precisa saber que ela vai fazer aquela piada errada e ninguém vai rir. Se as pessoas tiverem capacidade crítica de não rir disso, ela deixa de ser piada. Então, é um pouco por aí, porque isso alimenta um tipo de humor humilhante, entendeu? De outro lado, é importante a gente enxergar que isso se dá num processo de transformação social, onde a sociedade tem uma complexidade imensa. Enquanto você tem pessoas numa determinada bolha defendendo uma coisa, em capacidade de transformação e radicalizando um lado, do outro lado tem outra bolha defendendo coisas que você pode considerar absurdas. Então, isso tem tornado um retrato estranhíssimo do Brasil, e um deslocamento também da ideia da opinião pública. Antes, a opinião pública estava relacionada inicialmente à mídia instituída, que eram os grandes jornais escritos, as grandes televisões, o mass media, a grande mídia. E hoje ela está pulverizada na internet com pequenos poderes muito maiores do que as pessoas imaginam e interagem com radicalidades. O resultado do Facebook, do WhatsApp, dessas conexões, ele é tão catastrófico quanto uma pandemia, se a gente não perceber o que eles estão representando, porque isso é tudo manipulação da informação do ponto de vista do algoritmo. Você só se junta no Facebook com quem é próximo a você, você só se identifica no WhatsApp, e você vai criando nichos e núcleos muito fechados que não criam interação social e não geram uma verdadeira opinião pública conflitante, abrangente. Ela é sempre uma opinião pública radicalizada, em si mesmada, fechada em si mesma. E isso pode ser extremamente violento, como está sendo, e como levou ao poder uma pessoa que não representa mais do que 30% da população, e hoje tem 70% da população, 50% da população odiando essa pessoa que está no poder, e essa pessoa aniquilando e tendo esse caráter
absolutamente genocida diante da população, estando lá governando e a gente se sentindo com mãos atadas porque as suas bolhas estão isoladas e não existe um pensamento de composição, de defesa da população. Maravilha, Hugo. Continuando agora, antes de passar a palavra para os colegas que levantaram a mão, a gente vai lá no chat, tem uma pergunta da Bianca Brasil, diz assim: Hugo, como podemos utilizar o humor como ferramenta de crítica social? Um dos princípios do humor é conflitar as questões sociais. O humor trata muito também da diferença entre as pessoas, quase complementar a ideia do politicamente correto, da Luísa, que você, muitas vezes no humor, está abordando o que é diferente de você. Então, quando você fala do diferente, você pode estar criticando o diferente ou defendendo o diferente. Vou dar um exemplo dos falapatantes. A gente, num determinado estágio, resolveu se inspirar ali num comediante de televisão americana que tinha uma trupe de música, e a gente foi fazer um espetáculo que era bastante musical, com a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, chamava Reis do Riso, em homenagem a composições da música popular brasileira que tinham caráter humorístico. E, inspirado nesse norte-americano, no programa de TV dele, ele tinha a participação de um anão. E estava naquela fase em que o Pânico usava aquela coisa de dar tapa na cabeça dos anões, que era o pedala Robinho. E aquilo era bastante incômodo. Mas eu fui atrás e achei lá uma associação chamada Ser Anão, e quis conversar com ele sobre trazer um artista anão para trabalhar com os falapatantes. E lá veio o seu Hélio, o presidente da tal associação, e ele estava muito furioso com essa coisa do Pânico, falou: você é um grupo de comediantes, então vocês vão vir aqui destruir a ideia do anão, vai gerar mais preconceito, mais humilhação e tal. Quando eu contei o projeto para ele, falei desse comediante norte-americano, falou: o anão que trabalhava neste programa de TV nos anos 50 foi o que fundou a associação que hoje tem a derivação no Brasil de defesa dos direitos dos anões. Chamava Gente Pequena. Anão é uma expressão que hoje muitos deles acham preconceituosa, mas o seu Hélio não acha, falou que eu posso usar à vontade. E aí ele falou: eu sou publicitário, mas eu quero ser o ator dessa companhia. E aí depois ele fez 15 anos atuando com a gente, como tal, e as situações eram: ele sempre discutia com a gente de que maneira o anão a gente ia brincar com a diferença de tamanho, ia criticar a visão que a sociedade tinha sobre o anão e que o anão dava a volta por cima. Então, acabei até escrevendo uma peça sobre isso, um dos temas era esse, em que a gente colocava o anão nessa situação. Então, era muito interessante como a gente podia mudar a ótica. Era uma crítica exatamente à humilhação e a crítica social colocada em outro ângulo. Então, é uma experiência que acho que responde um pouco da Luísa e recoloca essa última questão também. Desculpa, eu não gravei o nome de quem fez. Hugo, eu vou passar a palavra agora para o Arthur Cavalcante, que ele levantou aí e sinalizou que quer fazer uma pergunta. Arthur, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Arthur, sou estudante de Direito e curioso. Eu tinha uma pergunta baseada em alguns trechos do texto do Hugo e em algumas partes da conversa aqui, que dizem, o trecho do texto que um dos que mais me marcou foi o seguinte: tanto a tragédia quanto a comédia trabalham com a razão, mas de maneiras diferentes. Pode-se chorar do que não se entende, mas nunca se ri do que não se entende. E aqui, durante a conversa, o Hugo abordou com muita profundidade, com muita extensão, sobre o aspecto disruptivo de construções culturais da sociedade e de instituições de poder importantes, tá? Então, e eu queria saber se esse aspecto de a gente só rir do que a gente entende pode ser instituído e pode ser colocado em prática como uma forma de educação das pessoas,
ou ele sempre vai trabalhar com esse aspecto da desconstrução, não que isso não seja, enfim, paradoxalmente construtivo também, mas, enfim, acho que é por aí a pergunta, tomara que eu tenha conseguido me fazer entender. Espero que sim, vou tentar dar resposta em cima do que você falou. Quando eu falo de uma capacidade demolidora do humor, eu também falo de um outro lado, de uma contradição, que é a conservação de totens, né? Quando você reafirma valores. Então, aquele humor estereotipado, ele ajuda a reforçar o preconceito. De outro lado, é mais forte que o humor a desconstrução. Então, você tenta conservar aquele humorista que é muito conservador, ele tenta, mas sempre escapa alguma coisa que permite dar uma visão crítica sobre ele. O fato de você entender que a absorção do humor, ela se dá pelo intelecto. Ou seja, eu falei um pouco da catarse do ponto de vista da tragédia, que é a junção da percepção de horror e piedade, descrita pelo Aristóteles, e que te leva a purgar emoções. Não existe uma definição clássica, como a de Aristóteles, para o humor. Existem definições abordadas, por exemplo, pelo Mikhail Bakhtin, que é um pensador russo do início do século passado, um crítico de literatura, que, até criticando um grande estudioso do riso, que é o Henry Bergson, ele vai colocar um elemento catártico do humor, que é, o humor não tem um ponto catártico em linha, como na tragédia, que é lá culminante. O ponto catártico do humor é cada piada, e ele tem um gráfico rocambolesco, porque se você apontar para onde está indo numa piada, você entrega o fim dela. Então, a piada é um jogo de ilusão. Você leva o público a acreditar numa coisa e surpreende com outra. E por isso a curva é toda irregular. E a catarse se dá quando você reconhece a sua condição animal diante de uma situação. Ou seja, a sua estupidez. Aquilo que você não tem capacidade de alcançar. Então, esse entendimento não é um entendimento aprofundado de raciocínio. É entendimento imediato. Ele pode estar restrito a um grupo social. Por isso que o estereótipo viceja. Se você tiver um grupo social que é homofóbico, ele vai rir do cara que está martelando no estereótipo da bichinha afetada. Ele vai rir, porque ele vai se sentir identificado com isso, como uma crítica a um determinado comportamento que ele não aceita. Né? Então, isso é totalmente aprisionador. Agora, no humor transformador, a catarse se dá por um reconhecimento da sua incapacidade humana de alcance de certas soluções. Então, no humor mais grotesco e primário, como do palhaço, cair, levar um tombo, uma casca de banana, te faz rir, porque tem uma ingenuidade de que você está indo de um lado para o outro e cai, pumba, caiu. No humor mais sofisticado, mais elaborado, você vai ter que ter a construção desta narrativa que leve o público a achar que ele pensa de uma maneira moldada e totalmente assertiva, e você o critica sobre isso. O exemplo do Porta dos Fundos. Né? Quando você está enxergando aquilo de uma determinada maneira, vamos pegar um quadro talvez mais recente, quando você pega lá o Tabet fazendo, num dos vídeos recentes deles, ele faz um general que assumiu o posto de escola de samba. Já que não tem escola de samba, então ele fala que a marcha vai ser mais acelerada, que eles vão... Vai ter a ala das baianas, vai ter a ala das capixabas, que não são tão velhas, porque elas vão ser mais rápidas na avenida. Então ele militariza o pensamento do carnaval e, no fundo, ele está criticando tanto a estupidez do raciocínio militar, quanto ele está criticando também as próprias contradições do carnaval, da maneira como ele é uma festa alegre e super regulada por regras de tempo e execução. Então, se ele leva ao extremo tanto o carnaval, ele está fazendo uma crítica a ambas as situações. Então, é um humor de caráter dialético, transformador, muito mais potente do que aquele que reproduz um modelo achatador de pensamento. Pessoal, já estamos assim com o horário já bem avançado, já passamos aí um pouco do tempo, né, o que a gente tinha mais ou menos planejado, mas nós lhe deixamos extremamente à vontade para, né, a gente aproveitar ao máximo a sua participação, enfim, a gente
aprender bastante. Eu vou fazer a leitura, a pergunta agora do João Aracena, depois eu passo a palavra para o colega que se inscreveu aí para perguntar verbalmente. João Aracena eu queria pôr um limitezinho, mais uns 5, 10 minutos no máximo. Estou em casa, tenho um bebezinho de 1 ano e meio, eu estou num momento assim, home office, e a gente precisa cuidar da vida aqui. Então, eu vou fazer a pergunta. Então, eu vou fazer a pergunta e aí eu vou passar, depois de responder a palavra já para o professor Humberto, que aí ele faz o balanço e faz o fechamento. Peço muitas desculpas a quem encaminhou as perguntas que eu não pude elaborar e quem pediu para falar, enfim, na sequência que não vai ser possível. O João pergunta assim: boa noite, Hugo. Para o senhor, qual a importância das oficinas de palhaçaria e artes circenses para o engajamento da sociedade, bem como o desenvolvimento de políticas públicas e culturais? Eu acho que toda forma de difusão, na pergunta que teve sobre qual seria uma ação contundente do ponto de vista da gestão pública, eu acho que em todas as áreas das artes, a formação, e não só a formação para você formar artistas. No caso das oficinas, estimulam as pessoas a quererem ou não seguir nesse rumo, mas em todas as linguagens, como seria importante voltar para a educação formal, aquela das escolas regulares, você ter aula de música, aula de teatro, aula de dança e de outras expressões artístico-culturais, porque elas capacitam o ser humano a uma vida em sociedade muito mais rica, muito mais presente, muito mais questionadora, muito mais crítica, né? Quando você quer segurar o desenvolvimento de uma sociedade, você tira dela o direito de aprender as artes. E isso foi feito durante a ditadura, no período de redemocratização isso foi construído, e hoje é a tentativa de reverter isso, e recentemente os governos federais não conseguiram caminhar no sentido de uma formulação de políticas públicas de educação que abriguem também as artes. Essa é uma luta fundamental, que não é de artistas para ter emprego nas escolas dando aula de arte, é uma luta pela sociedade para que ela ganhe potência, que a pessoa que vivencia, estuda a arte, ela tem uma visão humana muito mais ampla. E isso está nas sociedades capitalistas mais avançadas. Qualquer escola norte-americana, a pessoa tem que tocar pelo menos um instrumento musical, tem que fazer aula de teatro, tem que fazer dança, ela precisa se expressar de alguma maneira, porque isso potencializa ela como cidadão. Então, acho que isso é uma carência muito grande e necessária em termos de política pública. Professor Humberto? Bom, eu gostaria de dizer que aprendi muito hoje com o Hugo, foi uma aula importantíssima para todos nós, porque na formação jurídica eu tenho a plena convicção de que alguém só defende bem uma matéria se conhecer substancialmente essa matéria e não apenas a legislação que a envolve, né? Hugo, só para colocar aqui, fazer uma conexão com o projeto inicialmente mencionado para você, que nós estamos tentando enxergar a questão do humor no Ceará, tanto dessa perspectiva artística, que é proeminente, com tantos nomes, né, o pessoal do Cine Hollywood agora, e outras gerações que não se conhecem. Então, só para você ter uma ideia, 2 coisas que eu vou contar rapidamente. Hoje de manhã, passou na televisão um rapaz que, isso parece um roteiro de piada, né? Que estava internado numa UTI, viu uma pessoa morrer e viu outra sendo entubada. Aí o rapaz saiu correndo no meio da rua e os enfermeiros todos correndo atrás dele. Aí nós todos aqui em casa, vendo essa cena, rimos, mas a gente sabia que a gente não estava rindo da tragédia que ocorre em decorrência dessa pandemia terrível, né? Mas da situação de desequilíbrio, de deslocamento, né? Que os enfermeiros eram para estar cuidando dele, era correndo atrás dele, e ele indo para onde, né? Ele afetado de Covid, ele ia para onde? Onde é que ele ia encontrar abrigo? E uma outra coisa, numa dessas atividades na internet, só para você ter uma noção,
numa dessas atividades na internet, apareceram aqueles hackers que jogam cenas de pornografia, né? Aí, isso numa aula na minha universidade. Aí, os professores cearenses reagiram a essa questão fazendo piadas, né? Claro, todo mundo brincando uns com os outros, né? Mas a gente tem uma professora estrangeira, não vou nem dizer o país, a gente tem mais de... que ela diz, como é possível vocês brincarem com uma coisa dessas, né? Aí eu vi a diferença cultural. Aqui, o cearense vaiou o sol, né? Estava uma seca terrível, aí apareceram as nuvens na esperança de que ia chover, não choveu, vaiou o sol. Tem uma coisa desse tipo, né? E eu quero terminar fazendo uma pergunta e dando meu abraço e a minha gratidão também à Cris, né, por essa aproximação. Talvez uma pergunta inconveniente, porque eu sei que na diplomacia ninguém mexe na vida dos outros, mas eu tenho uma base que é o Tiririca, né? O Tiririca, quando ele foi eleito pela primeira vez, eu fiz um artigo chamado O Bobo e o Soberano, que eu comparei com o Yorick, né, o Yorick do Hamlet, né, e que, aliás, eu preciso dizer assim, é a prova de que a dor, né, e a morte são muito próximas do riso, uma caveira, né, que é o riso absolutamente permanente e indelével. Né? Mas, assim, isso é curioso, né, a questão do Tiririca. Né? Tiririca, cearense, foi eleito deputado federal, todo mundo pensava que era uma piada, aqui nós chegamos a eleger um bode também, né, o bode ioiô, foi até motivo de escola de samba aí, mas o Tiririca, todo mundo achava que a eleição dele era uma piada, né, mas ele foi reeleito e uma terceira vez, né? Então, assim, do jeito que o Tiririca foi parar aí, né, eu te perguntaria assim, na sua observação de estudioso do tema, você acha que é razoável essa hipótese de que no Ceará tem alguma coisa diferente, ou você não tem elementos para responder a respeito disso, ou isso é só uma impressão, a jactância nossa, que a gente tem poucos recursos e quer transformar o riso em recurso também? Olha, acho que tem muitas dimensões aqui, professor, eu super agradeço. Primeira delas, assim, na questão do humor cearense, de ser celeiro, mas eu não tenho dúvida que as características culturais, e elas devem ter, evidentemente, pesquisadores vão colocar como isso se dá historicamente, por territorialidade, por maneira de lidar o comportamento, de entendimento social, e como isso se constrói como uma brincadeira. Eu, convivendo com o pessoal do Cine Hollywood, do qual fiz a preparação de elenco da primeira temporada e agora da segunda, trabalhei com eles no Rio esse ano, assim, feliz encontro no meio dessa pandemia tão difícil, percebo quanto isso é rico, é potente. Eu acho que vocês, na minha opinião, têm que seguir. Talvez eu não tenha tantos elementos para dizer o porquê, mas eu reconheço que isso é fundamental e é importante para a cultura brasileira como um todo, porque ele é uma referência, né? Todos os humoristas são uma referência. E aí, curioso, né, você falar da comparação do Yorick com o Tiririca, um dos últimos espetáculos dos Falabatões que a gente fez, chamar a cabeça de Yorick, e como é que funciona essa relação do humor com a morte, essa questão da caveira que simboliza o sorriso que está ali colocada pelo Shakespeare, e de como a gente lida com o desafio da morte, até porque é feito por 3 palhaços que já estão numa curva de idade que a gente já começa a pensar nisso. Eu tenho 58, o outro ator tem 62, e o outro ator, que é o Nando Bolognese, que, além de ter a idade também de 62, ele é uma pessoa que tem uma doença autoimune, que ele já anda de cadeira de rodas e cada vez definha mais o corpo, e ele atua na cadeira de rodas, e como é que a gente tratava com humor sobre a questão da morte. Então, diante de toda essa tragédia que a gente está vivendo, obviamente haverão momentos em que a gente vai olhar para elas pelo ângulo do riso, para a gente poder
entender um pouco o que está acontecendo. É até uma válvula de escape, não é raro no velório as pessoas contarem piada, porque elas precisam purgar a sua dor através do riso também, não só através do choro. Então, é uma realidade, é uma realidade da expressão. Um dos filmes mais bonitos de humor que eu conheço é A Vida é Bela, onde lá o Benigni faz o filho se iludir dentro de um campo de concentração, de que aquilo é um mundo de fantasia que ele vive, e é extremamente divertido sobre uma dor da humanidade fortíssima. E ele consegue nos mostrar que existem vários ângulos de visão sobre isso, né? Quando o Tiririca foi eleito a primeira vez, eu também escrevi um artigo que foi publicado, em que eu dizia que eu teria votado nele se a candidatura dele não fosse oficial, se aquilo fosse realmente uma piada, se aquilo fosse uma maneira de anular o voto e debochar da questão do poder. Eu acho que ele se valeu disso, né? E a população caiu nesse conto, e cai mais de uma vez, porque há um analfabetismo político que leva a população a isso. A nossa democracia ela é muito jovem, ela tem uma Constituição de 30 anos para cá, né? Ela está de 88 para cá, ela é frágil, tanto que ela se mostra frágil que a gente teve o que teve na última eleição, de polarização, de dificuldade, tanto ela é frágil que hoje você não consegue discutir o impeachment de uma pessoa que tem um comportamento execrável como o Jair Bolsonaro, porque você tem um domínio de um Congresso e uma manutenção de poder absolutamente assustadora por coisas que ele fala que são absurdas do ponto de vista surrealista até, desumanas, e que podem virar deboche da nossa parte, porque é realmente um grau de desumanidade que precisa ser ridicularizado, né? E eu acho que essa é uma arma. Mas eu acho que o Tiririca foi uma das pessoas que, infelizmente, contribuiu para essa ideia de polarização, para essa incapacidade de compreensão de um Brasil mais amplo, um Brasil mais profundo, e que o Ceará representa tão bem, e é uma pena que ele seja do Ceará. Eu falo, que pena que esse humorista vem daí, e que ele possa... É uma pena que ele seja palhaço, porque tem essa coisa, é o deputado que foi palhaço. Ele até tentou defender um pouco a área do circo com alguns projetos, nenhum deles vingou, ele não foi atrás, e, na verdade, é uma pessoa que trabalha pouco como deputado. Então, é realmente um grande cabidão de emprego lá, de uma sustentação de nenhum projeto. Infelizmente, a gente tem lá ele representando a população, que é a população analfabeta politicamente, infelizmente, que acha que está criticando, que está fazendo deboche e está caindo numa cilada. A gente precisa realmente transformar muito a capacidade de entendimento e visão crítica da sociedade numa construção ampla, de longo prazo, para que a gente chegue num resultado melhor. E para também encerrar minha fala, além do agradecimento, a oportunidade de falar de um assunto que eu gosto tanto e que é tão apaixonante, que eu vibro de falar, falar que eu sou um defensor de uma questão jurídica fundamental, que é o artigo 215 da Constituição, que expressa tudo aquilo que é a defesa da liberdade, da fruição, do acesso ao bem cultural. Espero que vocês, como juristas, ajudem a defender a manutenção desse artigo na Constituição, que já foi tão remendada, tão destruída, embora ela não tenha a melhor formulação do mundo em 88, ela foi uma Constituição depauperada, furada, que sofreu tantas emendas que mereceria uma avaliação jurídica mais aprofundada, de conhecedores, né, da lei, para que ela tivesse um substrato daquilo que é realmente um sentido brasileiro de existir, fundamental para a gente poder enfrentar não só essa pandemia, mas o avanço do obscurantismo, que a gente possa combater essas duas pandemias, a pandemia da crise sanitária e a pandemia do elogio à ignorância. A gente precisa acabar com o elogio à ignorância e salvar o pensamento. É isso, agradeço muitíssimo a vocês a oportunidade de estar falando aqui. Muitíssimo obrigado, Hugo, foi muito, muito proveitoso para a gente, assim, foi extremamente... Chay, por favor, fale. Não, eu ia agradecer, Hugo, obrigada. Não cancela a gente, pelo amor de Deus, por conta do horário. Mas muito obrigada. Foi um prazer imenso, adoramos e contamos com você para outros momentos, com certeza. Podem contar com o nosso grupo de estudo também, que ele está à disposição aí para a gente trocar ideias e aprender.
E aí a parte burocrática, pessoal, tem o link aí para vocês avaliarem a nossa reunião, tá? Então, tá, foi aí no chat, façam a resposta, ele vai ficar aberto uns 15 minutos depois que a gente encerrar, tá? Então, respondo ele. Muito obrigado, você está liberado. Obrigado, Eu gostaria gente. Boa noite de para ter uns vocês. 5 minutos aí com o pessoal do grupo, por favor. Valeu, gente. Obrigado, tudo de bom. Boa noite para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Grande abraço. Boa. Bom, pessoal, nós vamos marcar uma reunião, provavelmente quinta-feira, ela? Quinta-feira da semana que vem. Quinta-feira da semana que vem, administrativa. Com todos no mesmo horário, com todos e todas no mesmo horário, para a gente iniciar um repasse de tarefas, atividades, para prosseguirmos vamos dizer assim, na caminhada de averiguação daqueles e daquelas que efetivamente querem continuar no grupo, né? Então, a gente vai ter uma tarefa, eu não vou nem dizer agora, né? Mas, assim, é necessário isso, é necessário que nós nos conheçamos, nós escutemos a voz uns dos outros, nós saibamos identificar o rosto, porque as minhas fotos no Facebook são lindas, né? Aí quando o pessoal me vê, não acredita que é a mesma pessoa, e não é, foi Photoshop, né? Então, gostaria muito de conhecer vocês. Acho que a gente pode estabelecer esse pacto ético de, nas nossas reuniões, nós nos mostrarmos. Isso é um grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais. É completamente facultativo, então você não vai receber uma nota, não vai receber uma reprovação. Você é que eventualmente vai enxergar, e isso vai ser completamente respeitado, que não tem tempo, ou então não gosta, eu pensei que era outra coisa, né? Aí a gente vai nesse processo, mas assim, o que nos interessa mais são relações humanas do que propriamente relações acadêmicas, né? Claro que ninguém vai... Mas, assim, é o fundamento, sobretudo, numa situação em que nós não estamos obrigados, né? Não estamos obrigados a estar aqui. Então, já ficam, não vou dizer convocados, né, mas ficam convidados e convidadas, porque a proporção que vocês forem faltando, aí a gente vai entendendo que vocês não querem, mas nós temos uma tarefa que contempla todo mundo. E essa tarefa, ela vai ser dita em detalhes, eu e o Alan estamos discutindo essa tarefa, o Alan vai apresentar em detalhes para vocês, ele está programando uma divisão, e se a gente conseguir fazer essa tarefa, a gente vai fazer uma cartografia muito interessante sobre o humor, né? Mas aí precisaremos de tempo, né? E precisaremos daquele momento de nos conhecermos. Então, era isso. Tomara que vocês tenham gostado do encontro de hoje, como eu gostei. Um grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais. A cultura, ela é protagonista mais do que as regras jurídicas, ela é infraestrutural do entendimento do direito, eu acho que é assim. Então, assim, o caso da expressão, por exemplo, é livre, a Constituição é livre, então tem pouca normatividade, tem mais conflitos. Esses conflitos dificilmente podem ser universalizados, como no sistema romano-germânico, mas, inclusive, para saber se o que eu estou falando agora é acessível para vocês, a gente tem que conversar para saber as respectivas formações. Então, por mim, até quinta-feira, passo a palavra ao Alan e à Cheyenne para o que eles
tiverem programado aí. Até aqui será o encerramento e até quinta-feira que vem aí a gente já vai estar bem estruturado, vamos estar com tempo para poder organizar o nosso planejamento e as propostas das nossas atividades, tá? Chay. Só agradecer, pessoal, a todo mundo que participou da reunião hoje. Sejam bem-vindos, tá? Esse grupo eu sou suspeita de falar, porque eu faço parte, eu sou muito realizada por estar participando dele, né? Sempre senti essa necessidade de estar pesquisando sobre direitos culturais e nunca tinha encontrado nenhum grupo de pesquisa que me ajudasse nessa relação. E quando eu encontrei o grupo, foi um encontro, assim, incrível. Então, espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado do encontro de hoje e perdurem aí com a gente nas próximas reuniões, nos próximos eventos. E é isso. Obrigada. Obrigada, Alain. Obrigada, professor Humberto. Respondam a pesquisa. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só tirar uma dúvida, por favor. Claro. Os encontros vão ficar sendo quinta-feira, noite AB, é isso? Eu não sei o que é AB. É no primeiro horário. 7 às 9. 7 às 9, eu gosto da uniforme, porque eu tinha os horários AB, CD, mas a gente sei que horas começa e termina, mas normalmente nossas reuniões começam às 19, horário Brasília. O que a gente diz horário Brasília? Porque eu moro em Manaus e aqui a gente é uma hora a menos, então eu tenho sempre que dizer para mim que é uma a menos. E tem gente no grupo de vários estados, enfim, então pode ser um fuso diferente. Então, 19... Não tem nenhuma possibilidade de mudar, não, esse horário, por causa que eu tenho monitoria nesse mesmo horário de quinta-feira. Não. Essas reuniões de estudo aqui, não, porque elas foram, inclusive, divulgadas no edital. Provavelmente você deve ter lido o edital, né? Não, eu vi, então eu vou mudar então, o horário da minha monitoria, então, para me adequar aqui. Tá ok. Então é isso. Boa noite, tchau, até quinta. Até quinta. Boa noite, tchau. Professor Humberto Cunha, professor, aproveitar que o senhor está online, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Desculpa é porque hoje teve muito problema, assim, faltou energia, teve problema de saúde, enfim. Vai ter um fórum cultural na minha cidade, para eleger, né? Aí eu tô vendo que os artistas estão um pouco desacreditados, até eu, assim. Como é que a gente pode, assim, caso eu for participar, como é que o senhor acha que a gente ajuda? Porque Eu não estou entendendo a pergunta, não. vai ter uma eleição. É porque eu estava no computador, é melhor, o celular é ruim. Vai ter uma eleição nova, dia 26. Para quê? É um conselho cultural novo. O senhor já viu efetivamente a ação de se Só um minutinho. funciona, se a gente pode formular, ajudar os deputados a formularem leis